Olá! Eliminar o protocolo e conseguir instalar implantes e dentes individualizados. Existe essa possibilidade? Quero falar para você de um caso clínico de um paciente que me procurou. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutor em implantodontia. Esse caso clínico eu achei muito interessante relatar aqui no vídeo, pois ele é um exemplo, no meu entendimento, creio eu, de muitas pessoas, muitos pacientes que possam ter passado ou estão passando por essa trajetória que esse paciente passou com a gente. Esse paciente é do sexo masculino, 50 anos de idade, querendo buscar algo melhor para ele, pois muito jovem, perdeu os dentes, foi para a instalação de uma prótese total, popular dentadura, e começou a ter conhecimento da vida, do processo evolutivo, foi buscando em todas as áreas da vida dele, e descobriu que poderia substituir a prótese total por um sistema chamado sistema protocolo de reabilitação, onde se fixa os dentes sobre implantes, de uma forma unida os dentes. E foi isso que foi oferecido na época, há muitos anos atrás para ele. Me procurou, pedindo se havia algo diferente, algo que pudesse melhorar seus problemas que ele relatava que tinha encontrado nesse processo de reabilitação. Como reclamava muito, Paulo, às vezes troco letras, às vezes perco um pouquinho o controle da saliva, tenho um pouquinho até de mau hálito, e eu senti que falava com um pouquinho de dor, um pouquinho com vergonha em falar mau hálito, pois, segundo ele, tinha um pouquinho de dificuldade de acesso à higiene dessa forma de reabilitação. E senti nesse papo com ele que ele estava querendo e que ele se sentia merecedor já, com 50 anos de idade, de ter acesso a algo que pudesse dar um estímulo, um plus na vida dele. E foi o que me possibilitou mostrar para ele que existe sim uma forma, não de reversibilidade, mas uma forma evolutiva de recuperar de forma individualizada dos dentes dele, sem perder o que ele já fez. Achei muito bacana porque é dessa forma que venho nos últimos anos utilizando o método TCO para recuperar estruturas ósseas perdidas, e ele não é o único, são vários e vários pacientes que já foram realizados, mas esse me chamou muita atenção, por isso que eu gravo esse vídeo, porque eu senti que poderia passar essa informação da vivência que eu tive com esse paciente. E através do método TCO, como falei, com segurança, com previsibilidade, usando a fisiologia, nada de osso de tirar do paciente, de tirar de uma região, levar para outra, pois é um método menos agressivo. Expliquei, montamos, relatei, fiz uma montagem, mostrei para ele como ele pode ficar, e ele no mesmo ato já disse: Paulo, estou contigo, senti segurança, e disse para ele: e eu estou com você. E fomos. Como primeiro ato, para deixar ele seguro, disse para ele: você não vai ficar sem dente em nenhum momento. Isso já deu, ele chegou a sorrir, ele chegou a brilhar os olhos, pois todo mundo tem um pouquinho de vaidade, todo mundo quer ter relacionamento social, todo mundo quer estar seguro no dia a dia. E disse para ele que faria toda a recuperação da estrutura óssea que ele não tinha, para instalar todos os implantes. Por exemplo, para você entender, ele tinha 6 implantes na parte superior, mas tinha perdas ainda ósseas. Foi recuperado toda essa perda óssea e instalado mais 6 implantes, para que tivesse 12, e assim conseguirmos
instalar um por um, dente a dente. Ele não acreditou, sabe aquele olhar de desconfiança. Mas senti segurança, vi sistemicamente, através dos exames, o que poderia melhorar a vida dele, através do GPS do cálcio e de outros processos que estão incluídos dentro dessa metodologia chamada TCO, para ter segurança no processo. E fomos. E não deu outra, pois a gente sabe o que a gente vai encontrar e o que a gente vai poder entregar, e esse paciente foi o que aconteceu também. 5 meses depois, instalando os implantes, com enxerto, com implante, começamos a instalar os dentes de forma individualizada, de forma provisória. Não precisa nem instalar os definitivos, de forma provisória você já pode conviver, como nesse caso, esse paciente. Você pode, depois, com esses provisórios, de forma individualizada, instalar os definitivos 5 meses, 10 meses, 1 ano depois. O mais importante é que foi recuperadas as estruturas ósseas e individualizadas. E aí, quanto à estética, quanto à qualidade do material, ele pode ser evolutivo. Isso é outra parte. O mais importante é a autoestima. É se sentir sem nada mais, com aquele grau de dificuldade que ele reclamava fonético. Do posicionamento da língua, nós sabemos que a língua é o nosso controle da pressão do ar. E dessa forma, individualizada, como foi recuperada, o ar pressuriza dentro da boca para que as letras e as palavras saiam corretas, o que antes ele não sentia tanta segurança. Dessa forma, fonética, com o sistema protocolo que ele tinha. Quando, meses após, ele já com todo o trabalho reabilitado, de forma individual, não definitiva, a gente ouvir o paciente comentar com você que jamais imaginou poder chegar nesse momento na vida, que muitas vezes, deitado na cama, triste, preocupado, até desanimado da vida, pois quanto ele já tinha perdido de relacionamentos, de negócios, de tantas coisas em relação ao ser humano, por ter se blindado, por ter se protegido em função dessa forma estética ou dessa forma funcional dentro da boca, que ele se bloqueou. E assim foi que ele relatou. Paulo, não a mim, ele quis agradecer. E não levei como sendo o Paulo o Salvador. E sim, o método que me deu a segurança para entregar. O método que me faz e que faz e que tem a possibilidade de todos fazerem para todas as pessoas que são merecedoras, e todo ser humano é merecedor. Dessa forma, a evolução, sempre ficar atento, pois o conhecimento hoje é extremamente rápido. E quis relatar o caso desse paciente, pois ele chegou de um caminho sem dente, foi para uma prótese total, buscou o sistema protocolo e exigiu mais dele mesmo e evoluiu, e a odontologia consegue entregar de uma forma satisfatória, destraumatizando, estimulando ele e buscando uma nova vida, como foi a primeira frase que ele falou no primeiro dia que chegou aqui na clínica. Por isso, não desista, não se entregue, você merece. E tudo aquilo que a odontologia tem condições de fazer, de reabilitar e de estimular e de buscar com que o ser humano tenha uma melhor qualidade de vida, faremos. Muito obrigado.